Na questão 20, a gente tem uma figura que seria o nosso quadrado desse centro O, e a parte rachurada é o que ele quer saber, né? Ele está dizendo que ela é limitada por essas circunferências, né? Esses quartos de circunferência. É muito interessante. No último vídeo a gente deu uma olhada nisso daqui. Eu pensei um pouquinho e não cheguei a conclusão nenhuma e a gente encerrou o vídeo, tá? Então agora a gente vai desenhar. Essa figura ela é muito feia, né? Ela do jeito que ela tá aí, ela assusta. Isso é um negócio muito problemático. Então o que a gente vai fazer? Vai fazer desenhos, né, cara? Desenhos são interessantes. Na verdade, se a gente voltar para nossa figura e considerar que dentro dessa circunferência grandona, então a gente teria um quadrado, quem sabe isso ajude a gente, não ajude? Podia, né? Então, se isso aqui é um quarto da circunferência, então esse pedaço aqui quer dizer que é a metade do quadrado, bem dizer, metade do lado do quadrado. Logo vamos fazer esse desenho para tentar, porque aquele ali ele assusta muito, cara, é muita coisa num desenho só. Então vamos rearranjar a coisa. Vamos botar um quadrado aqui dentro, que fique bonitinho. Beleza, um pontinho no meio pra gente se organizar. Tá, então basicamente o que eu tô vendo lá seria mais ou menos isso daqui. Deixa eu puxar aqui uma linha. Né? Seria mais ou menos essa coisa. Vamos voltar para a figura, ver se faz sentido. Tá aqui o nosso quadrado, legal. E as duas pontinhas que sobram ali. Não, meu bem, não é pra cá que tu tem que vir. Tá aí o nosso quadrado e as duas pontinhas que sobram. Beleza. Esses mesmos pedaços aqui que estão sobrando vão ser retirados na parte de dentro, né, também. Aí seria removido aqui e aqui. Então é a área rachurada que a gente teria. Então seria basicamente a área do quadradinho aqui, pequeno, menos esses dois pedaços, né? É isso que a gente está buscando. Certo, é muita coisa. Então o que a gente vai ter? Eu vou chamar então esses lados do nosso quadrado dr, que seria o raio da circunferência toda, né? Basicamente. Eu não sei, tanto que alguém se pergunte assim: ah, tu acabou o vídeo e aí foi lá procurar a solução dessa questão. Não. Eu não fiz isso, primeiro porque eu ia perder um tempo gigantesco, um tempo que eu não tenho para estar perdendo com isso. E depois porque acho que algumas pessoas que assistem os vídeos aqui não é para aprender alguma coisa, é só para ver o meu sofrimento, é ver eu errando as coisas e se sentir um pouquinho melhor com isso, né? Então eu meio que não, eu não fiz isso, eu não fui olhar a solução, mas assim, essa questão aqui parece ser mais chata do que eu imagino, até eu acho que eu vou gastar muito tempo nela. Bom, no vídeo lá eu já tinha mais ou menos essa noção, né? Certo, isso aqui é o raio da circunferência. Agora a coisa fica complicada, cara. Esse seria o R, esse pedaço, voltando para a questão, né? Necessário voltar para ela. Então o lado do quadradinho a gente tem como relacionar. A diagonal do quadrado seria igual ao raio da circunferência, né? E aí assim eu tenho... Peraí, deixa eu apagar aqui, vou usar o coisa para riscar que fica melhor. Então eu já tenho uma relação do lado dele. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Minha diagonal. Ué, por que eu mexi nisso? Tá. E daqui eu vou sair pra onde, meu garoto? Bom, eu vou chamar esse lado do quadrado de x. E a diagonal dele eu vou considerar que seja y, né? Só minha, não, cara, esse pontinho muito pequeno aqui é muito ruim pra mim enxergar e escrever. Minha nossa. Tá. Só lembrando, como é que a gente vai chegar nessa área pintadinha aqui?
eu posso fazer a área do quadrado menos esses dois pedacinhos aqui, eu chego nela. Então a gente vai escrever o quê? Que a área rachurada, né, eu vou chamar de A, vai ser a área do quadrado, SQ, menos a área, menos duas vezes aqueles pedacinhos ali pintados, que não tão rachurado, que é S, sei lá, vazio, vamos chamar de vazio. As duas vezes aquele vazio ali, a gente teria a medida da área rachurada. É um dos jeitos, né? A área do quadrado não é tão difícil, agora o problema é esses dois pedacinhos aqui, o nosso SV, né? Aquela área lá que é o complicado da coisa. Certo, que seria você, aqui seria o SV, e eu lá em cima teria a mesma medida. Mas aí, cara, pra mim chegar... Ah, mas o 2SV, vamos lá, SV aqui também, né? Espaço vazio, área vazia, sei lá. Enfim, pra mim chegar nesse 2SV aí, eu posso pegar e fazer 1/4 da área da circunferência menos a área do quadrado. E aí eu chego nessa medida. Então já tem uma relação interessante. Muito bem, então eu só tenho que fazer isso. Agora, a área da circunferência, eu dependo do raio, né? O raio eu posso relacionar com a diagonal do quadrado aqui, daí eu vou ter tudo que eu preciso, tá? Então eu acho que a gente se encontra bem no momento. Então tá. Tenho que relacionar o raio, que é justamente a diagonal do quadradito, com o meu x aqui, que é o lado do quadrado. Acho que isso vai resolver os nossos problemas, tá? Então a diagonal eu vou ficar com y ao quadrado igual a x ao quadrado mais x ao quadrado vai ser 2x quadrado. Tá bom. Então o meu y, que seria o raio da circunferência, é o x vezes a raiz quadrada de 2. Já quem sabe a gente chega a algum lugar, né? Muito bem, então temos aí o valor do raio. Então eu sei que é 1/4 da área da circunferência menos o... Peraí que não é esse desenho que eu preciso. É 1/4 da área da circunferência menos a área do quadrado para mim ter esse SV e esses dois SV que eu preciso, né? Então, bom, vamos ver se faz sentido resolver desse jeito. Área do quadrado menos 2SV que a gente vai obter, e eu tenho área rachurada. Tá, então vamos lá. A área da circunferência agora. A área da circunferência vai ser 2 πr ao quadrado só, né? Só πr quadrado. Então, vamos botar aqui. Cadê o nosso π? SC eu vou deixar assim, a área da circunferência. Tá bom, tá bom. Nesse caso aqui, então a gente sabe que o raio é o y, né? Que é o que eu tava chamando ali. Deixa eu escrever um y aqui. Pronto. Por que tu não considerou já de uma vez a diagonal como sendo R para ficar... Porque eu tô fazendo a primeira vez, meu amor, eu só tô fazendo. É aquela coisa que eu sempre digo, se tu não sabe mais ou menos que caminho tu tem que tomar, escreve alguma coisa, não fica parado olhando para a questão, porque tu não vai sair do lugar. E foi o que eu fiz, né? Então aqui o nosso y é basicamente x... Tá, eu sei quanto é y ao quadrado. Tá aqui em cima, pra que eu perder meu tempo, né, cara? É só substituir aqui. Tá bom. Isso seria a área da circunferência, mas a gente precisa de 1/4 desse valor. Então, a gente pode dizer que 1 SC sobre 4 é igual ao SV, né, que é a área do vazio, 2 vezes o SV, que é o que a gente precisava para as duas areazinhas. Então
Então a gente já achou esse valor. Beleza. Ok. Então 2SV é equivalente a isso daqui dividido por 4. Tá? Π vezes isso. Bom, então esse 2 aqui vai embora. Esse 4 aqui vai virar 2. Então, beleza, a gente tem isso. Que legal. Πx sobre 2. Πx quadrado sobre 2. Pronto. Tá, agora a área do quadrado. É o lado ao quadrado, basicamente, não é? Deixa eu ver aqui o nosso quadradinho. Eu chamei de x. Desse pedacinho do quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado, né? Base vezes altura. Muito bem, então a área rachurada vai ser x ao quadrado, a área do quadrado, menos πx quadrado sobre 2, né? Que é esse outro pedaço. Tá bom, só pra gente se entender, deixa eu voltar pra cá no desenho original. Πx ao quadrado sobre 2 representa este pedacinho mais este outro pedacinho. Então a área rachurada é a área desse quadradinho. Ah, eu tenho que multiplicar isso por 4, né? Para ter o total de todos os pedaços. Beleza. Então isso inclusive seria só 1/4 da área que eu preciso para responder a questão. Ok, vamos lá. Então aqui o nosso A vai ser igual a... Eu posso tirar o x ao quadrado em evidência? Posso. Que multiplica 1 menos π sobre 2. Bem, a nossa tá feio, né? Não parece que tá certo, mas é isso. Tá, só que isso aqui não é, né? Isso aqui é 1/4 do valor total. Então, resposta final, vamos botar aqui AT, área total, rachurada que seja. Só vou piorando a coisa, seria 4 vezes isso daqui. Então vai ficar x ao quadrado, 4, que multiplica 4 menos 2π. Pois é. Eu acho que não é a resposta certa. Calma, cara, a gente ainda tá começando. A questão só começou agora. A gente só tá brincando com ela. Mas seria o lado ao quadrado, isso aqui. Vamos ver como é que tá a situação. O carinha que foi saiu desenhando, né? Eu não... Tá, ele tem a ao quadrado sobre 2, que multiplica 4 menos π. Olha... Ah, é A ao lado, tá. Eu nem vi, cara. Desculpa. Tá. Então, isso muda muita coisa, né? Porque o nosso x, se isso aqui é A, o nosso x é A sobre 2. Tá? Então, metade, o quadradinho que a gente desenhou para encontrar é A sobre 2. Então, vamos escrever, tá aqui, ó, x é igual a A dividido por 2 e ver o que acontece na hora de substituir aqui para ver o que acontece. Então copiaremos você. Então aqui no lugar vai ficar A elevado ao quadrado dividido por 4, por 4, meu amor, basicamente. E aí se eu multiplicar isso por 2 aqui, em vez de eu vou manter A sobre 2. Peraí, deixa eu escrever, porque as coisas que eu penso na minha cabeça ficam ruins, né? Tem que fazer. Aqui então eu vou manter o A sobre 2. Isso aqui seria vezes 1/2. Concordo que volta a ser A ao quadrado sobre 4? Então tá bom. Só que o que eu vou fazer com esse 1/2 aqui? Eu vou multiplicar por esse pedaço. Então quando eu fizer essa multiplicação, então vai ficar 4 dividido por 2 aqui dentro, que vai virar 2. E aqui esse 2 por 2 vai dar 1. Então fica A ao quadrado sobre 2 vezes 2 menos π. Se a gente for olhar, A ao quadrado sobre 2 vezes 4 menos π. Aí quebrou já. Mas tá perto, ó. A gente chegou quase.
Fomos longe, hein? O que eu fiz errado nessa desgraça? Devo ter tirado alguma coisa em evidência que ficou mal. Quando eu multipliquei por 4, esse 4 veio para cá. Aqui ficou menos 4π sobre 2, certo? Veio o 4, multiplicou aqui, ficaria menos 2π. Menos 2π. Então tem algum errinho aqui. Tá, a gente vai ter que refazer. Mas chegamos perto. Chegamos muito perto. Olha que maravilhoso. Então, vamos lá, vamos de novo. Não tem problema nenhum. O importante é a gente escrever alguma coisa, chegar a alguma conclusão. Depois o resto é bobagem, né? Então tá. Então meu objetivo continua sendo o mesmo. Que seria fazer a área do quadradinho lá, aquele pequeno, menos 2 vezes isso aqui, tá? Então a área rachurada, no final das contas, vai ser 4 vezes esse valor. Então vamos botar aqui 4 vezes essa coisa, já para já deixar alinhado, tá? Lembrando que isso eu tô levando em consideração não é essa figura que eu tenho que olhar, meu amorzinho, é essa daqui. Que quando eu tô pegando só esse pedacinho do quadrado, eu tô considerando só essa área rachurada aqui que eu vou conseguir encontrar o valor. Daí se eu multiplicar por 4, eu tenho de todo mundo, né? Parece que é isso. Então, muito bem, muito bom. Vamos pegar então esta jossa aqui, vamos já reescrever os valores. Então, no caso, o nosso quadradinho aqui, o lado dele... aí é que tá, né? Pro quadradinho em si, de fato, o lado é A sobre 2. Aí é que tá a grande coisa da vida. Pro quadradinho vai ser A sobre 2 e deixa quieto. Legal, legal. Vamos considerar isso mesmo. Eu posso considerar um quadradinho... porque o outro é um quadrado, eu tô cortando em 4 pedaços. Tá. Então, A sobre 2 é o lado dele. Vamos arrumar isso aqui então, em vez de chamar de x aqui. Tento escrever um A e botar sobre o 2, beleza? Aí aqui eu vou só ter que arrumar o raio, né? Encontrar a medida do raio. Eu já vou chamar de R aqui, da nossa circunferência. E vai depois considerar um quarto da área dela, né? Tá, deixa eu botar o SV aqui. Área vazio. Essas áreas não parecem, mas tem a mesma medida, tá? Só ficou mal o meu desenho mesmo. Muito bem. Então é isso. A sobre 2. Vamos lá. Vamos achar a medida do raio. Que é a primeira coisa que eu tenho que achar? Eu acho, né? É isso. Para depois poder achar isso aqui. Tá certo. Então... vai ser a hipotenusa, né? O nosso raio. Então vai ficar R ao quadrado. Igual ao A ao quadrado sobre 4. Esse é um dos catetos, o outro também vai ter a mesma medida, então A ao quadrado sobre 4. Por que tá escrevendo tão devagarinho agora? Agora a gente tem que tomar cuidado, né? A gente quase chegou na resposta. Então, a gente tá perto da coisa. Não, R quadrado igual. Bom, fazendo essa soma, eu ficaria com 2A ao quadrado sobre 4. Então, é a mesma coisa que A ao quadrado sobre 2. E eu vou parar por aqui, vou deixar o raio ao quadrado desse jeito, porque a gente vai usar o R quadrado no final das contas, né? Porque agora eu vou considerar a área da circunferência, né? A área da circunferência, que vai ser π vezes R. Então, vamos botar aqui ao quadrado. Portanto, o nosso SC vai ser o R quadrado é esta coisa
Então vai, pera aí. Eu podia copiar o... Eu podia inserir o pi aqui só de nojo. Já é uma coisa boa a se fazer. Depois eu podia tomar um gole de água para não perder a minha voz. Que esses últimos dias têm sido muito agradáveis em relação ao clima. Um dia tá quente, outro dia tá frio. Faz muito bem pro corpo. Então tá bom. Então dá um Ctrl S aqui. Tá, mas isso é a área da circunferência toda. A gente quer um quarto disso. Então o nosso 2SV, né? Vai ser igual a justamente isso daqui dividido por 4. Quando eu dividir isso aqui por 4, então vai ficar 2 vezes 4 que dá 8. Então vai ficar π vezes a ao quadrado sobre 8. É equivalente ao 2SV. Tá, então para a área rachurada a gente tem essa relação aqui. Se eu puder pegar você, eu agradeço, meu bem. Vamos jogar para cá. E aí o nosso SQ, que seria a área do quadrado, é base vezes altura. A gente sabe que a base é A dividido por 2, a altura também. Então vai ficar A elevado ao quadrado sobre 4. E o nosso menos 2SV, a gente tem isso daqui. Muito bem, muito bom. E só multiplicar tudo por 4 no final das contas. Certo, eu errei alguma coisa muito feia nessa questão, né, cara? Eu acho. Porque agora quando eu fizer essa multiplicação pelo 4, eu vou ficar com A ao quadrado menos π ao quadrado sobre 2. Tá, mas se eu quiser tirar o 2 em evidência, pois bem. Caramba, não sei. Faz a multiplicação, depois tu vê como é que tu isola, né, meu jovem? Então aqui ficaria com A. Aqui a gente teria, então vai ficar sobre 2. Basicamente é isso. Tá, agora para mim tirar o A elevado ao quadrado em evidência... não sei o que eu fiz errado. Porque aqui a área vai ser... Tá, tirei ele em evidência e multiplica essa jossa aqui. Que vai ficar 1 menos π sobre 2. Mas é lindo, cadê o π? Tá aqui. E sobre 2 ainda por cima. Tá. Se eu não quiser deixar sobre 2, eu posso tirar... Vamos lá, A ao quadrado sobre 2 em evidência aqui. Aí quando eu multiplicar volta a ser, e esse aqui para não alterar nada eu multiplico por 2. Pronto, agora quando eu multiplicar vai ficar no primeiro aqui só A ao quadrado, menos, aí no segundo π ao quadrado sobre 2, tá, tudo bem. Então é isso, mas 4 menos, aí tu me quebra. Que eu não sei de onde é que saiu essa porcaria desse 4, peraí, volta pra cá. É aqui, meu garoto, 4 menos π. Cara, não sei mesmo. Então o que que a gente vai fazer? Vai tirar um print disso daqui, né? E vai ver lá se a porcaria do Gemini ou DeepSeek sabe resolver. Essa questão, pela carinha dela, ela deve ser conhecida, né? Deve ser aquelas coisas assim, bem comuns assim. Muito bem, deixa eu fechar que agora não precisa manter isso daí. Vou tentar o DeepSeek primeiro, tá? Pra ver o que que ele faz. Espero que essa cor invertida não atrapalhe na hora de ele ler a imagem. Analisando. Vai lá, meu guri. Analisa com vontade mesmo. Pronto. Aqueles números perdidos ali. Tá. Quadrado ABC, de lado A, centro O. E que está A sobre 2 dos lados. Pai.
raio dos arcos. Cada arco tem um centro em um vértice. Tá, sim, é verdade. Tá, eu quero resposta. Eu não vou ficar lendo isso daqui. Eu quero ver se chega na mesma porcaria de resposta. Minha nossa, cara. Vamos lá, meu bem. Não é pra tanto assim também. Não, quando ele não sabe o que fazer, é assim. Pode ter, é assim, ó, com certeza. Enche de texto porque não tem ideia do que fazer. Minha nossa, cara, esse cachorro chorando é uma tristeza, cara. Eu já falei isso no último vídeo, cara. A cadela tá lá no outro galpão, é só ele ir pra lá. Mas daí vai lá e apanhando os outros cachorros, volta a chorar pra cá, cara. Eu não. Como é que pode, né, cara, um bicho entrar no cio e quebrar com todo o ecossistema, cara? Todo mundo que tava bem, que não incomodava. Então começa os cachorros todo mundo a brigar, a se lamuriar, um pra cada canto uivando. Aí fica. Olha isso, cara, o cara não sabe o que fazer. Minha nossa, cara, não é pra te escrever uma tese de doutorado. É só pra me dar uma resposta. Mas tu não sabe? Aí tem que ficar enrolando, pô. Olha só, tu quer fazer o coisa perder tempo, é assim. Tá, vai lá. Vamos dar uma chance pro Gemini aqui, quem sabe ele consiga. Ai, ai. Tá, esse é um clássico, um problema clássico da geometria. Por que tá respondendo em inglês, meu jovem? Elegância, eu não quero saber de elegância. Hoje eu não tô procurando elegância, eu não quero saber de nada. O raio é A raiz de 2 sobre 2. Tá, meu bem, eu quero a resposta. Vamos lá, a gente chegou na mesma? Tá, o 4 menos π. Onde é que eu errei aqui? A área rachurada seria a... Beleza, acho que montou a mesma coisa que eu, né? A ao quadrado, então que seria... Não. Calma, já não é a mesma coisa que eu, cara. Já não é a mesma porcaria. Faz essa bosta em português, cara. Faz em português. Português, meu garoto. Pra gente não se estressar, meu jovem. Vai lá, faz em português mesmo. Não tô afim de estar lendo esse lixo em inglês. Muito bem. Esse é um problema clássico da geometria plana, que envolve simetria e áreas de figuras circulares. Vamos resolver passo a passo. Tudo bem. O que mais? A distância de qualquer vértice com A centro é o raio. É isso aí. Tá. Essa distância é a metade da diagonal do quadrado. No caso, A raiz de 2. Dividido por 2, então seria o raio. Tá, mas o que tá me faltando aqui? O que falhou de eu entender nessa bela porcaria? Porque ele vai considerar, então, como se fosse... Cara, não... Eu não sei. Tá me faltando alguma coisa. Porque, poxa, ele vai considerar o A, o comprimento todo dessa porcaria aqui, pra diagonal. A raiz de 2. O que eu achei pro raio? Volta cá, volta pra mim. Qual é que é o valor do raio pra mim? A raiz de 2 sobre 2. Se eu tivesse tirado a raiz quadrada, não é? Aqui ia ficar o A sobre raiz quadrada de 2, não ia? Ia ficar. Então vamos escrever ele aqui. Aí se eu multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz quadrada de 2, vou ficar com a raiz de 2 sobre 2. Tá, então até aqui tá indo bem. Então chegamos na mesma conclusão, né? Para diagonal, que no caso é o raio. Tá, então ele também está considerando o triângulozinho pequeno. Vamos lá. Decomposição da figura. A área rachurada, sombreada, é formada por 4 partes idênticas. Exato. Vamos focar em 1/4 do quadrado. Legal. Um quadradinho de lado A sobre 2. Até aqui tudo bem. Nota.
Note que a parte preta não rachurada é formada pela sobreposição desses quartos de círculo. A área de cada pétala preta é a diferença entre a área do setor circular e a área de um triângulo, mas existe um caminho mais direto usando a área total. A área total é do quadrado. Ele vai usar a relação do quadrado grandão. Tá, mas pera lá, tá, beleza, tá. A área total do quadrado, a área de cada quartos de círculo. Com raio R, tá, a área... Pera. Então ele vai fazer a área do grandão, que coisa nojenta, muita coisa pra lidar. A área do quadrado menos cada quarto de círculo, mas... Tá, se eu tirar isso... E se eu tirar esse outro pedaço da área total do quadrado, eu ficaria com a metade do que eu preciso da área rachurada, né? Não, ei, que essa tela escura é muito nojenta, cara. Né? Aí eu vou ficar com esse pedacinho e esse daqui. Se eu remover, jogar fora essa coisa e jogar fora esse outro, tira fora, sobra só esses dois pedaços. E só eu multiplicar isso por 2 e acabou o choro. Eu tenho a resposta completa, é mais rápido. Tá, eu tenho o raio dessa porcaria. Ok, a área do quadradinho vai ser só A elevado ao quadrado. Vamos tentar, vamos esquecer esse resto aqui, todo esse esforço. Porque assim, a matemática, ela olha só, cara, que nojento isso, cara. Tu quer selecionar um pedacinho só, e um pouquinho a mais, quem sabe. Qualquer coisa ele te joga lá pra cima, cara. É muito rápido. Ai, mas é porque tu tá usando um zoom muito grande na tela. Porque se fosse normal... É, meu amor, é verdade. Sempre o problema sou eu. De fato, eu concordo. Mas eu tenho o direito de ficar irritado também, né? Tu concorda com isso? Eu me dou esse direito de me estressar. Então tá bom. Muito obrigado. Então tá, no final das contas, então, o raciocínio para nossa área rachurada ali. A gente teria que vai ser duas vezes, olha só, a área do quadrado. Vamos botar um SQ aqui. A gente já sabe, vai ser a do quadradão, né? Quadrado grandão. Menos, agora, aí ele vai fazer metade do setor circular. Pera lá. Seria, eu tiraria um quarto aqui um quarto de circunferência, eu removeria dessa área aí, e um quarto nesse outro lado. Então vai ser 2/4 da circunferência total. Então é metade, basicamente, da circunferência. Então seria menos a metade da área da circunferência. E aí a gente tem a área rachurada. Só multiplicar por 2. Legal, né? Então a área do quadradão menos a metade da área da circunferência, eu teria metade da área rachurada. Por isso tem esse 2 multiplicando. A área do quadradão, a gente já sabe. A área da circunferência sobre 2, a gente já vai fazer agora. Então o SC vai ser o π vezes o raio elevado ao quadrado. Basicamente. Então o nosso raio ao quadrado é isso aqui. Tá bom? A ao quadrado sobre 2. Faz sentido? Faz todo sentido do mundo. Tá, então a gente vai pegar essa coisa e vai jogar aqui. E aparentemente é só isso. Aparentemente é uma questão tão simples quanto isso, né, cara? Agora eu queria saber o que eu errei, cara. Ou às vezes talvez eu nem queira, né? Que deve ser um negócio tão estúpido, uma conta tão boba ali, uma coisa que eu não vi, que é melhor não saber. Tá. Às vezes é melhor mesmo, né? Então aqui eu vou tirar
Vou copiar você, na verdade. Vou jogar para cá. E quando eu tenho essa fração dividida por 2, então é só multiplicar esses denominadores aqui, que vai virar 4. Tá. Então o que acontece? O nosso A vai ser igual a... Aqui eu vou tirar o A ao quadrado em evidência. Então eu vou ficar com A ao quadrado, que multiplica 2 menos π sobre 4. Quem diria? Quem diria? Tá bom. Mas aqui eu ainda quero tirar esse 4 em evidência. Eu não quero deixar nada dividindo π. Por quê? Porque o autor assim quis e a gente também tem que chegar na mesma resposta, né? Às vezes não é só uma questão só do autor querer, tu também tem que conseguir chegar naquilo. Nem que seja só de nojo. Então se eu tirar 4 em evidência aqui, pode... O que eu tô fazendo errado, cara? Tem alguma coisa mal aqui que eu não sei o que é. Eu não sei dizer o que quer dizer o que vou dizer. Certo. Para mim tirar 4... Não, para mim tirar 1/4 aqui, eu teria que multiplicar isso aqui. Teria que ser 8. Não sei, cara. Não sei o que eu fiz errado. Vamos olhar a porcaria do DeepSeek lá. Não, do Gemini. Eu vou ver o que eu fiz errado nessa porcaria, cara. Área do setor vai ser 4 vezes π vezes A quadrado sobre 2. Área dos 4 setores, né? πA quadrado sobre 2. Será que eu cheguei nisso? Área da circunferência. Eu fiz alguma besteira porque eu sou estúpido. Eu dividi por 2. Por que eu dividi por 2? Eu tenho algum problema? É πr ao... Ah, não, porque o r é ao quadrado. Ai, boca aberta. Animalzinho. πr quadrado. R quadrado é A quadrado sobre 2. Tá, isso seria a área aqui. Aqui eu cometi um erro. Certo que eu cometi? É claro, cara. Por que não, né? Imagina só se um animal do meu tipo não ia cometer erros na vida. Pensa bem, cara. Ainda bem que respirar é um negócio que não precisa pensar pra fazer, né? Que é automático, se precisasse pensar. Pois eu acho que eu não estaria por aqui. Então tá, área da porcaria da circunferência. A gente aqui vai fazer a metade dela. Será que eu copiei alguma coisa errada? Eu não sei, me diz aí. Acho que não, tá certo, acho. Acho que é na hora aqui de tirar em evidência que eu tô sendo estúpido. Porque se eu tirar A elevado ao quadrado sobre 4 em evidência, aí o que acontece? Aqui eu posso escrever isso aqui como sendo 4A ao quadrado sobre 4, para deixar com o mesmo denominador. Então agora faz todo o sentido do mundo. O meu A vai ser igual. Aí eu vou tirar você em evidência, não é, meu bem? Então vai vir para cá. Então vai ficar 2 vezes A ao quadrado sobre 4, que multiplica 4 menos π. Olha só, a estupidez, ela dura, mas não dura para sempre. E esse 2 aqui que está multiplicando, vai simplificar com esse 4. Então no final das contas eu vou ter A ao quadrado sobre 2 vezes 4 menos π. Deixa eu fechar você. É exatamente isso. É conteúdo de ensino fundamental aqui nessa parte, né? Tirar coisas em evidência e tudo mais. Isso aqui nem é coisa de ensino médio. E aí o cara vai lá e consegue errar ainda por cima. E se tu para olhar, essa questão ela não é difícil, né? É uma questão bem simples, inclusive. Pra te saber aqui como resolver, né, cara? É só fazer a área do quadradão menos aqui
a área da metade de um círculo, tu já teria metade da área rachurada. É um negócio extremamente simples, né? Essa daqui dá até vergonha do cara ter tanta dificuldade para responder uma coisa desse tipo, cara. Mas esse sou eu, né? O que eu posso fazer? Qual é a área de um setor circular cujo ângulo é 120 graus e cujo raio da circunferência é 6 centímetros? Tá, então alfa 120, o alfas, cadê? E o raio, né, o R é 6 centímetros, tudo bem. Bom, a área do setor circular, a gente aprendeu que era o alfa. Cadê o nosso alfa? Tá do lado do π, eu sempre esqueço. E justamente falando nele, né, é alfa vezes π vezes o R elevado ao quadrado dividido por 360 graus. Pois bem, temos tudo que precisamos por aqui, né? Então a área vai ser 120 graus. Vezes o nosso π, que continua do mesmíssimo jeito de sempre, vezes o raio ao quadrado. Então vai ficar 36, né? 6 ao quadrado dividido por 360 graus. E agora, meu bem, fazer o quê? Na verdade eu sei o que fazer. Primeiro de tudo é ter botado aqui o sinalzinho de vezes aqui para ficar mais fácil de identificar as coisas que estão acontecendo na nossa frente. Depois é perceber que se eu dividir tanto o numerador quanto o denominador por 10 graus, eu vou ficar com isso daqui. E aí no caso a gente ficaria com 36 dividido por 36, que vai dar 1. Portanto, sobra só 12π. Como o raio, a unidade dele é centímetro, então a área vai ser centímetro quadrado aqui. É isso aí. Questão simples, feita de maneira simples mesmo. E olhe só, meu bem, que a gente acabou com essa parte. Agora a gente tem os testes para fazer. Já começou bem, né? Começou tranquilo. Vamos pro 1 aqui. Pera aí, deixa eu só escrever o que é. Deixar marcadinho. Testes. Quem diria, né, que a pessoa do meu tipo tem tanta dificuldade e ainda consegue avançar, né? Mesmo que de maneira muito tosca, mas avança. Tá bom. O que ele tem para nós? Considere a figura seguinte. A área rachurada vale. Vamos lá, com calma e paciência. Certo. Se a gente tem aqui que essa jossa é um triângulo retângulo grandão e que aqui é 4, aqui é 5 a hipotenusa, então aqui é 3. Então triângulo 3, 4, 5. Certo? Alguma coisa? Não, é só uma constatação. O que mais que dá pra gente dizer? Dá pra dizer que a gente tem um paralelogramo aqui, né? Dá pra dizer. Então a área vai ser a área do grandão, vai ser base vezes altura pra gente achar ela. Então vamos lá, vamos começar pela área do grandão. Vai ser 3 vezes 4, vai ser 12 centímetros quadrados. Eu vou chamar de S1. A gente tem que remover disso daí essa área aqui. E o que isso seria? Tem que calcular essa hipotenusa para encontrar a base e depois para achar a altura. Minha nossa, para achar a altura dessa porcaria. Mas eu posso considerar esses triângulozinhos aqui. Isso, eu posso fazer a área do grandão menos 2 vezes a área desses daqui, né? Que vai ter a mesma medida. Aparentemente a mesma medida. Como é que eu garanto que é a mesma medida?
Bom, eu garanto que a medida do lado é a mesma, eu acho. E aí é que tá. Pô, pior. Como é que eu vou garantir que esse lado aqui, esse cateto aqui desse triângulo vai ter a mesma medida desse? Por conta dos ângulos dos dois, quem sabe? Ah, que são semelhantes, sei lá. Esse ângulo aqui seria o mesmo desse. Olha, eu tô perdendo tempo nisso daqui. Não é porque eu quero, tá? Eu só tô olhando porque, de novo, a gente vai resolver questões difíceis, que tem que olhar para as figuras e tu não pode resolver no achismo as coisas. Vai chegar um momento que tu vai ter que justificar o porquê que tu fez a conta daquela maneira, né? Então não faz mal nenhum a gente dar uma olhada. Miséria, não? Isso aqui é paralelo a isso? Uma pergunta importante de poder responder. Resposta honesta, não sei. É. Pois bem. Cara, eu vou dizer o seguinte. Eu sei que isso daqui é paralelo a esse, né? Por conta que forma um ângulo reto com o mesmo lado aqui. Tanto esse segmento aqui quanto esse outro aqui formam um ângulo reto em relação a esse outro segmento. Tá, então eles são paralelos. Legal. Outra coisa, eu sei que esses triângulos então são semelhantes. Esse pequenininho aqui é semelhante com o grandão. Por conta da gente ter dois ângulos iguais, né, para os dois triângulozinhos. Esse ângulo aqui é o mesmo, né, para o pequenininho e para o grandão. E o de 90 graus também. Então, se eles têm dois ângulos iguais, o outro também vai ser, portanto, são triângulos semelhantes. O que isso quer dizer? Que eu posso, então, dividir o lado do pequenininho, esse daqui, né? Que seria o 2, dividido pelo lado do grandão, que vai ser 4. E isso vai ser esse lado do pequenininho dividido pelo outro lado, pelo cateto lá, que é do grandão. Então aqui vai ser x dividido por 3. Então, 2 está para 4, assim como x está para 3. E aí eu posso achar a medida, então, desse x aqui. E com isso ter alguma coisa, né? Ter certeza de alguma coisa. Então é isso que a gente vai fazer, tá? 2 está para 4. Vamos lá. Assim como x está para 3. E aí, neste caso, eu vou ficar que o meu x é igual a 3 sobre 3 vezes, no caso, né? 2 sobre 4, que é 1 sobre 2. Então, vai ficar x igual a 3 sobre 2, que é 1,5 também. Então tá bom, então a gente sabe que os dois triângulozinhos ali, eles têm as mesmas medidas, tá? Se esse cateto aqui tem a mesma medida desse e esse outro também mede 1,5, o nosso x que a gente estava considerando. Então, se eu encontrar a área desse daqui, eu posso só multiplicar por 2 e subtrair da área do grandão e eu vou ter o valor da área rachurada aqui, né? Legal. Isso é bom. Então tá, qual que seria a área então de um desses pequenininhos aqui? Seria a base, 2, vezes a altura, dividido por 2. Então, vamos lá. S2, né, que é do pequenininho. Então lá, base é 2, a altura é 1,5. Isso dividido por 2. Então a área dele é 1,5 centímetros quadrados. Então a nossa área rachurada vai ser a área do grandão, que é 12, menos
a área dos dois triângulozinhos pequenos que a gente verificou que são... Cara, eu esqueci a palavra, né? Mas são iguais, na verdade, né? Até a mesma área. Então, que seria 1,5 mais 1,5 que dá 3. Logo, a área rachurada é 9 centímetros quadrados. Não parece, né? Não tem tanta certeza assim. 3 centímetros quadrados. Ok. A área rachurada vale. Então eu errei a área a área total, então. Mas é base vezes altura dividido por 2. Não é? Até onde eu fui mal aqui vai ser 4 vezes 3 não dá 12? Por 2 dá 6. Ô animalzinho, que tristeza, não dá, né? Dá uma tristeza no cara olhar umas coisas desse tipo. Eu realmente fico muito triste, cara, não tô brincando. Então aqui é 6 menos 3. Cara, que coisa nojenta, cara, errar essas questões feitas pra crianças. Eu não sei qual é que é o meu problema, que eu não faço a divisão. Será que eu fico pensando na vida? Eu não sei o que acontece, cara. É só dividir por 2, cara. Não foi 1, não foi 2, não foi 3. Foi uns 20, ou no mínimo, acho que das que eu contei, umas 20 questões que eu errei por conta disso. Por não fazer esse lixo dessa divisão por 2. Então, de agora em diante, eu não vou fazer nada de cabeça. Eu vou escrever tudo. E mesmo assim eu erro. Esse é o que eu... É o que deixa mais triste, né, cara? Mesmo assim eu erro. Poxa vida. Nossa, cara, que coisa nojenta. Então vamos lá. Questão 2. Parece que ele resetou, né, o número dos testes aqui. Ah, vai lá, dá um espaço aí que eu preciso de espaço. Geralmente, eu acho que nos últimos a gente tava na questão 40 e poucos, né? Agora ele resetou. Mas, enfim. Numa circunferência de raio R e centro O, é fixado o diâmetro BC de uma corda AB. De uma corda AB, tá? BC é o diâmetro de uma corda AB. De comprimento é igual ao raio R. Calcule em função... Ei, calma lá, vamos leia com calma. Numa circunferência de raio R e centro O, tá? É fixado um diâmetro BC, tá? É fixado, beleza? Legal. E uma corda AB, tá? Aqui a nossa corda. Legal, legal, legal. De comprimento igual ao raio R, tá? Então o comprimento dessa corda é R, legal. Calcule em função de R a área do triângulo AOB. Tá, o que a gente já nota aqui? Que isso aqui é um triângulo equilátero, né? Os três lados são iguais. Se ele está dizendo que o AB mede R, a gente sabe que a base aqui também vai medir R, né? Que vai do centro até o B. E aqui esse outro cateto, esse outro lado do triângulo que sai aqui do centro e chega até o A, também mede R, né? É o raio dela. Então, a gente está lidando com um triângulo equilátero. A área do triângulo, a gente tem como escrever como sendo o produto dos lados, né? De dois dos lados dele, que formam um ângulo entre si, vezes o seno desse ângulo, dividido por 2. Então, como os lados medem R, então R vezes R a gente vai ter... Eu vou escrever tudo, porque eu estou errando muito essas questões estúpidas, né? Então escreve. Então vai ser o produto dos lados vezes o seno do ângulo entre eles. Nesse caso, como é um triângulo equilátero, os ângulos entre dois lados sempre vão medir 60 graus. Então, é justamente isso que a gente vai escrever aqui. Isso dividido por 2, porque tem que dividir por 2. É a regra universal da vida, tá? Então, o R vai ficar R ao quadrado. Seno
Não pode que eu vá esquecer de uma dessa, né, cara? É raiz quadrada de 3 sobre 2. Nossa. Não, chegar aqui e esquecer disso é muito triste. Tá. E como essa coisa vai ser dividida por 2, então aqui vai ficar sobre 4 e acabou-se. Então a área é r quadrado, raiz de 3 sobre 4. Cadê a resposta, meu amor? Ah, essas aqui eu tenho de marcar, né? R quadrado, tá aqui, letra C. Até que a gente não se esqueceu. Então vamos para a questão 3. O que tem na 3? O dedinho chega a tremer, cara, para apertar Ctrl B. Para tentar salvar o documento como se estivesse no Word lá. É muito complicado. Só conferindo que eu tinha esquecido de olhar a respostinha. Tá bom. Na figura a seguir, está representado o retângulo ABCD com 105 metros quadrados. Usando as medidas indicadas, verificamos que o lado do quadrado mede. Ah, tá aqui o beleza. Tá, beleza. Deixa eu desfazer um pouco do zoom. Tá, então a área é 105. Cadê o nosso ABCD? Tá, o grandão é ABCD. Essa altura é 2 metros. Que legal. E esse pedaço é 10. Qual é que é a medida que o miserável quer? Indicamos que o lado do quadrado mede. Ah, tá, ele quer o lado do quadrado. Beleza, beleza. Não é para ser difícil e não é mesmo, né? Porque então a gente sabe que 10 mais x, que eu vou chamar o lado do quadrado, vezes 2 mais x aqui, que seria, no caso, base vezes a altura aqui é cento e poucos, 105 que a gente sabe, né? Então vamos lá. 10 mais x vezes... Por que eu não botei x mais 10, né? Deixar na ordem certinha que a gente está acostumado a trabalhar com as coisas. Deixa a variável primeiro, depois aqui x mais 2. Isso aqui tem que ser 105. E é só isso que a gente tem que saber, né, cara? Legal. Só conferindo a área lá para não dar erro. DG 10 metros. Ah, sim, mas deixa eu indicar na figura mesmo assim, tá? 105. Então, vamos fazer contas aqui. Eu vou ficar com x ao quadrado mais 2x mais 10x, tá? 10x tá igual a 105, eu vou botar menos 105 aqui, isso igual a 0. Muito bem, muito bom. Então vou ficar com x quadrado mais 12x menos 105 igual a 0. Muito lindo, cara. É 12. Tá, não posso simplificar mais do que isso. Chutar a resposta nesse caso não parece ser muito agradável, né? De ficar fazendo essas multiplicações rápidas de cabeça. Então a gente vai cair direto no delta e não vai pensar em nada. Aqui a gente só executa mecanicamente. Ah, tá ali o delta. Tá procurando o bicho. Tá, então vai ser o b ao quadrado, 144, mais aqui, porque vai ficar 4 vezes isso daqui, cara. 4 vezes 100, 420. Que maravilhoso. Tá, se eu copiar isso, para não precisar fazer da minha cabeça pequena, né, gastar ela à toa, a gente vai ter 500 e pouco, né, 564. A minha pergunta é, tenho raiz quadrada para isso, ou eu vou ter que fatorar essa coisa? E aqui ele não deixa eu usar a raiz quadrada, deixa eu
Cadê o C? Onde é que eu apago essa calculadora mesmo? É esse C? É. Tá, então raiz quadrada de você. Não tem. Pra que teria, né? Pra que teria uma raiz quadrada? Que legal. Pois é. Então o que que eu vou fazer? Eu vou ter que fatorar. 564 é 2 vezes... 2 vezes 250 dá 500. 2 vezes 32 dá 64. Então 282. E depois, meu garoto, aqui vai ser 141, né? 2 vezes. E aqui já acabou a brincadeira, porque 141 não sei. Eu não sei. Então vai ficar por aí. Só conferindo para ver se eu não cometi um erro aqui. Que cometer erros é um negócio feio. 564. Tá. Então aqui dessa coisa a gente vai ter 4 vezes essa jossa. Deixa eu escrever, meu bem. Não venha me censurar. Tá. Tá bom. Talvez isso aqui dê pra fatorar, né? Por 3 não dá. Não, por 3 dá sim. Porque 4 mais 1 dá 5, dá 6. Esse número é divisível por 3. Então vamos seguir em frente, né? 141 dividido por 3. 47. E aí já acabou aí. 47, eu acho que não tem muito o que fazer. Então deixa quieto, vai ter que ficar assim. Então nosso x vai ser menos b. Então nosso b é 12, então vai ficar menos 12. Mais ou menos 2 raiz quadrada de 141. Como é que pode cair numa questão desse tipo, cara? Tá, isso tudo vai ficar dividido por 2 vezes o A. O nosso A é 2. Então, o nosso A é 1, quer dizer. Então aqui vai ficar 2. Tá, dá pra mim dividir todo mundo por 2 agora? Dá. Aqui vai ficar menos 6. Aqui vai ficar mais ou menos essa raiz quadrada. E a gente descarta isso. O que acontece? Como a gente está falando de uma medida, então o valor negativo não serve pra gente, tá? Então aqui vai ficar menos 6. Ou melhor, vai escrever assim, ó. Menos 6 que seja, cara. Menos 6 mais essa raiz de 141. Raiz de 144, né? A raiz quadrada seria 12. E a de 121 seria 11. Então o resultado disso aqui tá entre 11 e 12. O que quer dizer que vai ser algo positivo, né? Quando eu fizer essa soma aqui. E aí, como uma medida, tá tudo bem. Tá, então olhando pra cá, esse seria o lado, basicamente. Não, 5 metros. 5 metros, meus jovens. 5 metros. O lado do quadrado mede 5, tu acredita nisso? Ai, ai, pois é, mede 5, o que eu posso fazer? Não vou chorar não. Não vou. Eu vou recomeçar, porque é uma questão para crianças, né? E questões para crianças, o que a gente tem para fazer? Tem que olhar para cá e ver que lixo que foi feito de errado. Vamos lá. A área é base vezes altura. Eu não tô mal em pensar desse jeito, né? X mais 10, já que eu tô considerando que o X seria o lado aqui dessa porcaria, tá bom pra base. Ou 10 mais X, tanto faz. Mais ou menos.
Tá, e depois a altura disso seria x mais 2, não seria? X mais 10, x mais 2 igual a 105, certo? Na figura a seguir está representado o retângulo ABCD com 105 metros quadrados. Usando as medidas indicadas, verificamos que o lado do quadrado e, tá, enfim, mede lá o quê? Tá, mas 105... Pô, eu devo ter errado alguma multiplicação estúpida, não foi? Vamos revisar então. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, 2x. 10 vezes x, 10x. 10 vezes 2, 10 vezes 2. Cadê? Levanta a mão, diz se está presente ou não. Olha só quem faltou hoje. Faltou a aula o 10 vezes 2, tu acredita? O miserável faltou. Olha só, quanto é que dá? Não dá 20? Dá 20. Então aqui vai ficar menos 105 mais 20, que é menos 85. É verdade. Ei, bobão, né, cara? Nossa, cara. Que coisa triste um miserável errar uma coisa desse tipo. Mas é, né? É isso aí, sofrimento alheio sempre agrada alguém, né, cara? Sempre agrada. Cadê o nosso delta de novo? Tá lá em cima. Vou botar aqui 144 mais 4 vezes 85. Quanto é que é essa coisa? 85. 340. E aí se a gente copiar aqui de novo, né? Olha aí, o cara agora errando questões das mais básicas do mundo. Pois é. Mas pelo menos não foi a área. Pelo menos não me esqueci dele. De dividir por 2. 484, meu jovem. E aí eu me pergunto o que fazer numa situação dessas. Eu tenho menos 12, mais ou menos a raiz quadrada dessa coisa dividido por 2. E o que é a raiz quadrada de 484? Não sei. Deixa eu jogar uma raiz quadrada aqui. Ele entendeu. Olha que coisa bonitinha. É 22. Tá certo então, meu bem. Tá, como isso aqui vai ser dividido por 2A, então o 12 vai virar 6 e o 22 vai virar 11. Legal. Então o nosso x', que é justamente o único que eu vou usar, vai ser menos 6 mais 11, que vai dar 5. Metros ou centímetros? Diga-me. É metros. Pois é aquela coisa, né? Se a gente não erra os números ali na hora de fazer a continha, a gente chega no final, chega na resposta. Tu pode não acreditar, mas acontece. Tá bom. E 5 é a letra D. Tá, questão 4 agora. O que tu tem pra nós? Se um trapézio... tá bom. Em um trapézio. Olha só, a leitura é maravilhosa, né? Ela é muito útil na vida do ser humano. Em um trapézio, vírgula, os lados paralelos medem 16 e 44. Trapézio. Base maior igual a 16. Não, base maior é 44, meu amor. Porque entre as duas... base menor igual a 16. Ele não botou unidade? Não. E os lados não paralelos, 17 e 25. A área do trapézio é. Ai, que gostoso que ele trocou. Mas eu tenho que achar a altura, né? Tá.
Mas enfim. 16 e 25. Tu tá de... Não, 17 e 25. Tá de sacanagem, cara. Vamos lá. Vamos desenhar o nosso trapézio, então. Trapézio. Que eu não posso usar base vezes a altura. Base maior. Olha só, não é isso que eu quero. Não posso usar as relações lá porque eu não conheço a altura. Então, vamos encontrá-la. Vamos descobri-la. Tá, puxa pra cá. Vamos botar o outro aqui. Olha que coisa bonita. Vamos lá. É 17. 10 e 7, né? E o 25. Olha só, o menino sabe das coisas. É. Tem melhorado meu francês. Tem melhorado. Eu não vou negar. Tá, 44 e 16. Que coisa feia. O que me deixa pensando, cara. Isso aqui não vai ter uma simetria, essa porcaria aqui, né? Não vai estar dividido exatamente ao meio esse lixo, porque se tivesse dividido ao meio, essas distâncias aqui fossem iguais, eu não teria as hipotenusas diferentes, né? Nesse caso. Mas aí não é. Então o que que eu faço aqui, cara? Eu conheço medidas hipotenusas, eu posso considerar que isso aqui é x. Calma lá, pensa um pouco. Se 44 é tudo, se tu tirar os 16 que tu sabe que tá no meio aqui, a área do meio dessa porcaria, né? Então é 16. Então vai ficar, aqui eu vou chamar de x menos o que sobrar, que vai ser 44 menos 16, dá 28, né? Então aqui é x menos 28. E do outro aqui eu posso considerar o quê? Nada. Calma lá, pensa, meu garoto, pensa, meu rapaz. O total é 44. Aqui tem o x menos 28, porque eu tô considerando... Eu já nem sei o que eu tô considerando, que eu sou burrinho, cara. X mais y mais 16 é igual a 44. É essa a relação que eu tenho, né? Essa é a relação que eu posso usar. Então, para um dos lados ali eu posso dizer que é x igual a... eu tô me complicando a vida com coisas estupidamente simples. Eu não sei porquê. 44 menos dá 34, menos 6 é 28. Então aqui ficaria 28 menos y. Tá, essa é a medida daquele lado ali, né? O nosso x. Então posso dizer que aqui é 28 menos y. E o outro vai ser simplesmente y, né? Poxa. Poxa que poxa. Posso considerar assim? Quando eu fizer essa soma aqui, eu vou obter 44? Não vou não, né? Vou ficar só com 28. Ai, meu amor. É a vida. Então o que que seria o lixo do y, cara? Eu vou cair na mesma porcaria do x lá. O y seria 28 menos x. Por que eu tô preso numa questão dessas, cara? Não existe justificativa pra isso.
Em um trapézio, os lados paralelos medem 16 e 44 e os lados não paralelos 17 e 25. A área do trapézio é fácil de chegar, é só eu arrumar as coisas aqui. Eu preciso dessa altura, a porcaria da área do trapézio, e que é justamente a mesma coisa do outro lado aqui. Eu tenho a medida da hipotenusa, eu sei que isso aqui é um triângulo retângulo, eu só tenho que ajustar as medidas ali, né? Pra mim ter a jossa. Se eu dissesse que esse lado aqui é y, esse outro é 28 menos y e o do meio é 16, aí quando eu somar tudo dá 44. Imagino que seja mais ou menos isso, né? Então eu vou dizer que isso aqui é x, então, de uma vez. Aqui é x, aqui é x. Faz sentido, né, cara? X mais 28 menos x mais 16 dá os 44. Dá os 44. Tem que dar. Então vamos lá. Pro primeiro aqui, cara, como é que eu vou relacionar essas coisas, meu garoto? Eu vou ter a altura. É fácil. De novo, não é difícil, é só uma questão estúpida, pô. A altura 25 ao quadrado é igual a x quadrado mais h quadrado. Nossa, cara, pra que tu tá perdendo tempo numa questão dessas? Tinha que ser um crime tu perder tempo nisso. 625. Nossa. 625 é igual ao h elevado ao quadrado mais o x ao quadrado. Então tá bom. Aí no caso, o teu x ao quadrado é igual ao h ao 625 menos h elevado ao quadrado. Pronto, esse é o valor do x ao quadrado. Tá, e pro outro aí tu não vai olhar ali, tu tem que olhar no desenho. No outro caso tu tem 17 ao quadrado igual a h quadrado mais 28 menos x ao quadrado, tá vendo? E 17 ao quadrado é o que? Não sei, não faço ideia. Eu tenho como elevar ao quadrado? Tenho aqui. Olha só. 289. Tá vendo só? Tá igual a h ao quadrado mais... Aqui a gente vai ter 28. Não, aqui eu vou escrever do jeito que eu gosto, que é menos x mais 28 ao quadrado. Pois é verdade, pois é. Se eu tivesse deixado do outro jeito, que é 28 menos x, o que teria acontecido no caso? Eu tenho não, mas é a menos b ao quadrado. Tanto faz, né? Grande porcaria. Mas, bom, deixa assim, deixa quieto assim que tá melhor. É mais fácil para lembrar da equaçãozinha. Então, enfim, temos isso, sabemos que o nosso... Não, a gente não sabe de nada por enquanto. Vamos fazer as contas aqui. Primeiro você. Então vai ficar o quadrado primeiro, 28 ao quadrado. Nossa, que chatice, cara. Minha nossa. Cadê a porcaria aqui? Não. 784. Nossa, matemática como é divertida, né? Depois as crianças não gostam e não sabem por quê. Aí vai ficar menos duas vezes o quadrado. Menos duas vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 28 dá 40, 56. X mais x ao quadrado. Isso mais o h ao quadrado é igual a 289. Pois é, né? Eu não entendo como é que as crianças não gostam da matemática. É um negócio absurdo, né, cara? Parar pra pensar numa coisa dessas. Eu tenho o valor do x, mas eu não tenho o valor do x.
Eu tenho o valor do x ao quadrado, que eu contava em substituir. Ai, que coisa. Não, é uma coisa muito legal. O que eu vou ter que fazer então aqui para não me complicar a vida? Vou ter que substituir o h. Então vamos lá. O h ao quadrado vai ser, pera lá, deixa essa jossa quieta aqui e faz o seguinte. O h ao quadrado é 625 menos x ao quadrado. Pronto, então a gente tem o valor. Então é só substituir aqui, não é? É, só substituir e ver o que acontece. O que acontece é que vai acontecer muita conta no meio disso. Contas divertidas? Não, nunca são, né, cara? Infelizmente. Nunca são. Tá. Tá bom, pelo menos aqui, esse x ao quadrado menos aquele x quadrado lá, eles vão embora. Vão passear. E a gente fica com essa coisa. E essa coisa é magnífica, né? Que no caso vai ser menos 56x. Vai ficar 56x se eu somar isso em ambos os lados. E se eu subtrair 289, então a gente vai ter 784 mais 625 menos 289. E basicamente é por aí a situação em que nos encontramos. 56x igual a essa bela coisa, que eu espero que no final dê um resultado tranquilo, né, cara? 1120, muito bem. Aí joga pra cá. E o nosso x vai ser... Eu vou dividir isso por 56 e ver o que acontece. Cadê a divisão nessa porcaria dessa calculadora? Subtrair mais... Ah, tá aqui em cima. Deu 20. Deu 20, tu acredita? E que valor bonito, cara. Tá, mas eu não preciso desse valor. Esse valor aí pra mim não serve de porcaria nenhuma. Eu preciso saber o valor do h. Então a minha relação com o x é essa. Então é o que eu vou utilizar. Então aqui vai ser 400. 625 de menos 400 é 225. Portanto, o nosso h é 15. 15 o quê? Qual é a unidade de medida dessas porcarias? Não existe. Muito bem, mas temos o valor do h. Então, nossa área vai ser igual a base maior mais base menor, né? Então, vai ser 44 mais 16 vezes o h, que é a altura, dividido por 2. Tu acredita em mim? Pois é, vai ser tudo isso daí. E aí, como é que a gente faz uma coisa dessas? Olha, um jeito é a gente somar essa jossa primeiro. Eu poderia dividir esse termo aqui por 2, tá? É uma soma, eu posso fazer essa divisão. E eu já me livro do 2 e já facilito mais. Porque aqui 44 dividido por 2, a gente vai ter 22. Mas eu tenho que dividir o 16 também. Vai ficar 22 mais 8 vezes 15. O que facilitou, não é? Porque a gente vai ficar com 30 vezes 15. E aí, nesse caso, eu posso fazer 3 vezes 15 vezes 10. Então, seria 45 vezes 10. E tá aí a nossa resposta. Tá vendo? Uma questão fácil. 450, ó, a letra C. Exatamente o que a gente achou.
questão feita para crianças, cara. E a gente tem dificuldade em responder uma coisa desse tipo. A gente, né? A gente, o cara fugindo da responsabilidade das coisas. Eu tenho dificuldade em responder uma porcaria desse tipo. Mas vamos para a próxima, que é a questão 5, inclusive. Cara, que finalzinho de madrugada fria, cara. Que hora é agora? 5h17. Menha nossa. Acho que a gente vai até às 6 da manhã aqui, se divertindo. Não vai chegar bem às 6, mas vai longe ainda. Eu tô congelando. Do retângulo abaixo foram retirados 4 triângulos retângulos rachurados, formando assim um hexágono regular. De lado 4 centímetros, então a área do retângulo ABCD é. Tá. Se formou um hexágono regular, quer dizer que essas medidas aqui dos lados é a mesma, tá? Então, beleza, isso aqui mede L, isso aqui também. Um hexágono regular de lado 4 centímetros, tá? A área do retângulo ABCD, tá? É a do grandão que eu quero. Bom, se tudo mede 4, então as hipotenusas desses triângulos todas medem 4, certo? Então a área do grandão, cara, do grande mesmo, do pesado, eu posso considerar a área do hexágono, né? A área dele menos a área do hexágono. É difícil achar a área desse hexágono? Não, né? Nope. Eu acho que não. Ai, ai. Eu acho que não, é lindo, né, cara? Tá, vamos desenhar o nosso hexágono ali pra nós não se estressar muito. Vamos vir pra cá. Cadê o nosso coisinha de desenho? Nossa, toda vez que eu começo aqui tentando ajustar, eu sempre estrago a coisa, né? Faço uma cagada. Mas dá pra gente considerar mais ou menos. Nossa. Tá mais ou menos. Tá, desse hexágono aqui a gente vai fazer um ponto no meio dele, que ele não deixou eu fazer porque eu não... Legal, pronto. Agora vai dividir ele em triângulos, né? Porque não tem coisa mais agradável do que essa para você fazer. E esses triângulos vão ter uma característica muito bonita, que todos eles vão ter a mesma área. E outra característica lindíssima deles é que assim, esses lados aqui, né, se a gente imaginasse que esse hexágono está dentro de uma circunferência, centrado aqui bonitinho, então aqui a medida desse lado é R, a medida desse outro lado aqui dele é R, tá? Então, pelo menos esses triângulozinhos, eles são equilátero não, eles são isósceles, né? Eles têm dois lados iguais, pelo menos. E no caso, então o ângulo aqui é o mesmo, tá? Isso aqui tem a mesma medida desse, por eles serem triângulos no mínimo isósceles. Só que a gente sabe que a medida do ângulo aqui, né, como eu cortei isso em 6 partes iguais, é 60 graus. Então isso aqui mede 60. Então se essas duas medidas têm que ser a mesma, né, para os ângulos, eles têm que ser congruentes. Logo aqui é 60 e aqui também. Portanto, esses triângulos são equiláteros, todos eles. Não parece aqui, mas todo mundo é, tá? Então, esse outro lado também mede R, né? Isso ajuda a gente um pouco, eu acho. Porque a área, então, de cada um deles, né? De cada um desses triângulozinhos, a gente pode encontrar usando aquela relação do seno, né? Que seria o produto dos lados vezes o seno do ângulo entre eles aqui dividido por 2. Para um deles. Então a área do hexágono todo vai ser igual a 6 vezes
aí a área desse dali, que a gente teria os R's, né, que seriam a medida dos lados, só que o nosso R a gente sabe que é 4, né, ele está dizendo aqui que o lado mede 4 centímetros, então a gente vai ter 6 vezes 4 vezes 4 vezes o seno de 60 graus, dividido por 2, né? Pronto. Esse 6 ele só apareceu aqui por conta para ser a área do hexágono, né? Isso aqui seria a área de cada um daqueles triângulozinhos lá, ali. Lado vezes o outro, vezes o seno entre eles, dividido por 2. Portanto, nossa área aqui vai ser... Bom, eu posso me livrar desse 2, né? Pera aí, vou jogar pra cá. Vou me livrar desse 2 e vou dividir esse 4 aqui, por exemplo, por 2. Por aquele 2, então tá assim. Só que o seno de 60 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. Então a gente já vai botar aqui sobre 2. Beleza. Então esse 2 aqui do denominador vai sumir com um deles, né? Então vai ficar, esse aqui vai embora. A gente fica com isso daqui. 6 vezes 4 é 24. Então, temos que a área do hexágono é 24 raiz quadrada de 3 centímetros ao quadrado. Então a área do nosso... A área que a gente está buscando... Ah, mas o problema é esse, né? O problema é justamente esse. Porque eu não tenho... Eu não sei a área do nosso retângulo. Para encontrar, cara. Comecei muito bem. Tá, mas eu sei o valor da hipotenusa. Eu sei alguma coisa a mais que eu poderia saber aqui que me ajudaria nisso. Isso daqui, essas medidas aqui, quem sabe eu encontre, tá? Que vai de um lado ao outro aqui, que é o meio do hexágono. Tá, esses triângulozinhos todos aqui. Então, se isso aqui mede R, esse outro também. Então, aqui de um canto ao outro do hexágono, a gente tem 2R aqui. É justo pensar assim? No meio? Na diagonal maior? Não dá nem pra chamar de diagonal maior, mas... não sei, mas nessa do meio seria isso? 2R? Eu acho, né? Nesse caso, acho que é a característica dele. O meu desenho ficou ruim, mas tá bom. Então, se isso aqui mede 2 vezes a medida do lado dele, então isso aqui mede 8 centímetros. Tá, se isso aqui mede 8, esse meio aqui mede 4, então aqui é 2 e aqui é 2. Tá, eu tenho então a medida da hipotenusa e de um dos catetos, então, para os triângulozinhos pequenos. Deve descer. A hipotenusa é 4, um cateto é 2, e aí a gente só tem que achar a medida do outro cateto para ter a área. Cara, eu não creio que eu perdi tanto tempo aqui com a área do hexágono, eu nem precisava, cara, era só ter achado a área dos triângulozinhos, né? E eu teria a porcaria da área rachurada aí. Ah, mas ele quer a do ABCD. Eu preciso da medida do outro cateto pra encontrar então a área do ABCD grandão. Tá. Tá bom, eu tô na busca então desse cateto aqui. Aí eu vou saber a altura, eu sei a base agora, né? A base é 8 e a altura é o que eu preciso. Tá bom, cara, tá bom. Eu sei que eu sou burrinho, mas paciência, né? Vamos chamar isso aqui de x. Então a gente vai ficar com 4 vai dar 16, mais 4, mais... Caramba, 16 igual a 4 mais x ao quadrado, meu garoto. É isso aí, meu garotinho. E agora o que a gente faz? Eu vou subtrair 4 em ambos os lados. Vou ficar com x ao quadrado igual a 12.
E o meu x vai ser... Bom, 3 vezes 4 é 12, então vai ficar 2 raiz de 3. O que não é bom, mas é o que nós temos. Centímetros. Tá, tem a medida do cateto. No caso, então a área do retângulo, que seja, vou chamar de A, vai ser a base que a gente sabe que é 8, né? Vezes a altura. E a altura é 2 desses, né? 2 desses, que mede 2 raiz de 3, que é justamente o cateto que a gente achou. 2 deles dá a altura. Então vai ficar vezes 4 raiz quadrada de 3. Pois bem. Então daqui a gente vai tirar o quê? Vai ficar 4 vezes 8, que é 32. Raiz de 3 centímetros quadrados. Olha que coisa fácil. Nem precisava ter achado a área do hexágono, cara. Nossa, que perda de tempo, cara. Tá aí, ó. 32 raiz de 3. Mas é um bom treinamento, né? É um bom treinamento. Pelo menos ajudou a gente a ver que aqui era 2 vezes o lado dele, né? Esse pedaço do meio ali. Teve alguma utilidade. Eu nem olhei o número da questão. É a 6. E quem diria que a gente já estaria acabando essa partezinha aqui, né? Tá, vamos lá. Um lago circular de 20 metros, nossa, de diâmetro, é circundado por um passeio. Tá, calma lá. Quantos metros mesmo? 20 metros de diâmetro, tá? Então o raio é 10. Já vou deixar do jeito que a gente precisa. Circundado por um passeio a partir das margens do lago, de 2 metros de largura. A área do passeio representa a seguinte porcentagem da área do lago. Ô, meu amor. Ai, cara. Eu tenho que considerar então a circunferência maior, né? Que vai ter um raio de 12 metros de largura. Deixa eu só catar aqui para... Vamos desenhar, né? Agora a gente pode desenhar, a gente desenha. Tá. Aqui seria então a área do lago, vamos dizer que fosse, né? E depois eu tenho a área do passeio. Nossa, ele começa mal, né, cara? Vamos ver. Mais em cima. Tá. Nossa, que maravilhoso, mas é ilustrativo. Então ele passearia na volta aqui, né, da coisa. Então a gente vai considerar um raio maior. Primeiro, então calcula qual que seria a área de uma coisa gigantesca. Depois subtrai essa. Depois compara a área que a gente achou com essa, para ver que porcentagem seria. Tá bom. Não dá para reclamar, né? Podia ser pior. Então, a estradinha tem 2 metros. Eu vou botar assim a esse. 2 metros a largura. Na volta, a borda da coisa, né? Então, primeiro vamos considerar então a área 1 aqui, que seria de uma coisa grandona, né? Uma circunferência gigantesca, porque é o que a gente sabe fazer. Então, o raio dessa circunferência seria 12 metros, no caso, né? Então, vai ficar πr quadrado a área. Tá, então vou botar o nosso π aqui. O 12 ao quadrado é 144. Então, isso aqui é 144 π metro quadrado, né? Tá, então isso é a grandona, é como se fosse a da beiradinha da borda, tudo, né? Agora a gente vai calcular dessa que é o lago dentro e subtrair. Então, o S2 é o nosso lago. E o lago tem 10, então 10 ao quadrado é 100, então vai ser 100 π
metros quadrados. Tu acredita? Então, o S3 é a área do caminho, né? Vamos ver quanto é que vai dar. Vai ser 144 menos 100, então vai ser 44 pi. Até que é bastante coisa, né, cara? Pra estradinha, aquela de 2 metros de largura na volta. Então, tá, essa é a área que ela ocupa. Qual é que é a porcentagem disso comparado com o lago? Então, a área do lago é 100 pi metro quadrado. Vamos pegar isso aqui. É isso que eu digo, cara, que me irrita nele. Tu vai selecionar uma coisa aqui, ele já te joga lá pra cima, ele já... É muito ruim isso no LibreOffice. Deve ter um jeito de ajustar isso, mas eu não sei. Então a gente tem que conviver com essas pequenas coisas. Mas enfim, eu vou considerar aqui... Pera aí, aqui deixa eu ver uma coisa. Isso, talvez assim para representar, para ele ficar com espaço decente. Tá? 3 sinais iguais, então 100 pi corresponde a 100% da área, né? Aí a gente quer saber quanto que esse 44 pi seria, no caso, em relação ao 100. Não faz assim. Deixa assim. Vou botar um X aqui. Fica feio, não fica? Fica bem feio, mas aí, alinhou. Beleza. Então, a gente vai ter X que multiplica 100 pi, ou 100 pi vezes o X. Olha isso, cara, que nojento. Que coisa nojenta quando faz as coisas por conta própria. Tá, aqui vai ter isso aqui vezes 100. Deixa eu pegar só na beiradinha do pi. Isso, obrigado. Tá, eu vou deixar separado aqui pra gente fazer as simplificações de boas, né? Muito bem, então esse 100 vezes π aqui eu posso dividir isso em ambos os lados e ele vai embora. Então a gente teria que o nosso x aí, que é a porcentagem que eu quero saber de área que o caminho ocupa em relação ao lago, seria de 44%. E exatamente o que temos aqui, 44%. Olha só. Menos uma questão na minha vida, cara. Nunca mais eu vou precisar olhar para esses conteúdos, né? Nunca mais na vida eles vão aparecer para incomodar. E a gente termina com eles de uma vez. Pronto. Então vamos para 7. Esse detalhezinho aqui, né, desse risquinho aqui na bolinha, achei bem bacana. Bem legal. Ninguém perguntou. Só tô dizendo. Tá. Numa circunferência de raio 1, está inscrito um quadrado. A área da região interna à circunferência e externa ao quadrado, certamente. Então, vamos lá. O raio é 1. Legal. Então, tá. Vamos fazer o desenho aqui, que daí a gente ajusta depois, né? Na verdade, dá pra apagar esse aqui e já ficar por aqui mesmo. Então, puxa a circunferência, bonitona. Puxa o raio aqui o raio não, o quadrado, né? Que tá dentro dela. Parece mais um retângulo ele. Mas é um quadrado, acreditem. Então eu imagino que a área que ele falou que é interna à circunferência e externa ao raio é essa daqui, né? Essa aqui. E que, infelizmente, o meu desenho tá mal, mas essas áreas aqui tem a mesma medida, tá? Essa daqui não parece, pode até achar que não, mas realmente elas têm a mesma medida. Isso aqui é ilusão de ótica, né, cara? Só por isso que não parece.
Mas enfim, provavelmente se ele vai perguntar qual que seria a área pintada aí, né? Tá entre o quadrado e a circunferência, a gente só fazer a área da circunferência menos a do quadrado. Eu espero que seja só isso. Seria bom se fosse, na verdade. Vamos ver. Ué, travou? Tá, ele quer saber, né? Opa, não, passei demais. Escrito a área da região interna à circunferência e externa ao quadrado é. Então, o raio é 1. Legal, não é um problema, né? Vamos lá. Então aqui, pera lá, que o raio, deixa eu só ajustar as coisas aqui. O raio tá aqui. Para o quadrado, a gente teria essa coisa para a área dele, né? Então, no caso, no mínimo não, nesse caso aqui eu tenho um triângulo equilátero, né? Tenho um triângulo equilátero. O que quer dizer... Equilátero não, animalzinho pequeno, é um triângulo... Ai, bocó! Um triângulo isósceles, olha só. Mesmo ângulo aqui que é 45 graus. Então o raio está aqui. A área disso a gente vai considerar então que seria o produto dos lados vezes o seno do ângulo entre eles dividido por 2, para ter a área de 1/4 do quadrado. Mas enfim, na verdade o certo não é nem isso. O certo é primeiro encontrar a área da circunferência do círculo, né? Que é πr quadrado. Então vai ser π aqui. Cadê o meu π? Tá sempre no mesmo lugar agora e eu não acho. Então é isso, é π basicamente. Agora o do quadrado, deixa eu chamar isso aqui de 1 aqui. E o S2, a gente vai ter 4 vezes a área daquele triângulozinho aqui, né? De novo, produto dos lados vezes o seno do ângulo entre eles dividido por 2. Então vai ser seno de 90 graus, então vai ficar 1/2 aqui. É 1/2 só? Então a área aqui vai ser 2 no final das contas. Será? Mas tá mal, hein? Não, mas é a mesma medida, base vezes altura. Pá. Vamos lá, tu falou que ia escrever tudo devagarinho. Então é o produto dos lados vezes o seno do ângulo entre esses lados. Isso dividido por 2, tá? Se o raio é 1, no caso ali, os lados daquele triângulo também. É. Então a gente teria que o nosso S2 aí vai ser 1/2. Só que a gente tem que isso é só um dos quadradinhos, né? Então a gente teria pro quadrado todo é 4 vezes aquilo ali. Tu acredita? Pois é. Então, se aqui vai ficar 4 vezes essa coisa, então vai ser 2 basicamente, né? A área dele. Logo, a área da região pintada lá, ou da região que está entre os dois, vai ser π menos 2. Bem assim. Bem seco e bem simples. E aí o cara vai olhar na resposta, não tá nem perto da... Não, vai tá aqui. Vai preteando a tela, mas tá aqui. π menos 2, ok? Também não era uma questão difícil, né? Comparado com algumas outras anteriores, essa daqui é meio bobinha até. Questão 8 agora, cara. Vamos ver quanto tempo nós temos. 11 minutos. É tempo suficiente para fazer todas, né? Tá, vamos lá. Um trapézio tem bases 6 centímetros e 14. E um dos seus lados não paralelos é igual à base menor. Calma lá.
Talvez eu devesse desenhar, né? Não, escreve as coisas, meu garoto, depois tu desenha. Aí as coisas dão certo. É verdade. O L1, um dos lados dele, mede o quê? Não paralelos é igual a base menor. É igual a base menor. Então, 6 centímetros, meu bem. Então aqui mede 6 centímetros também. Tá bom, o que mais? Igual a base menor e forma com a base maior um ângulo de 60 graus. A área do trapézio vale. Que legal. Então vamos lá, que aqui a gente tem como já achar os lados, né? Essa questão ele já está entregue a questão pra gente. Pegar o outra base aqui. Joga você. Joga você. Tá. A base menor, cadê você aqui? Mede 6. Base maior mede 14. Ele está dizendo que um dos lados aqui não paralelos, a medida dele é 6, mede a mesma coisa da base. Então a gente pode formar um triângulo aqui. O ângulo que esse lado faz com a base maior é 60 graus. Então com isso, meus jovens, eu tenho a dizer a vocês que a questão está pronta, né? Então a gente só precisa da altura. E a altura, como é que a gente vai achar? Bom, eu posso considerar que o seno de 60 graus é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Também é uma relação mais simples ainda. Eu acho que é a melhor relação que a gente tem. Então vamos lá. Ou melhor, o cateto oposto sobre a hipotenusa é igual ao seno de 60 graus. Maravilhoso. Quem diria que a gente responderia uma questão dessa forma, né? Então aqui vai ser 6 vezes raiz de 3 sobre 2. E aí, como é sobre 2, então esse 6 vai virar 3 e a gente já tem a altura. E essa altura é em centímetros, isso aí. Tá bom, então a área do trapézio, a gente sabe que é base maior mais a base menor. Então 14 mais 6 vezes a altura. Deixa eu copiar isso aqui. Dividido por 2, tu acredita? Pois bem. Então aqui a gente vai ficar com o quê? 14 mais 6 é 20. Dividido por 2 vai ficar 10. Então no final das contas, a gente vai ter 30 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. E deu, é isso. 30 raiz de 3, tá aí. Questão 9, a última, inclusive. Mas não pode, que tristeza. A gente vai ter que terminar essa lista hoje, né? De qualquer jeito. Vai mesmo. 1 quadrado de área igual a 16 metros quadrados. Então, área do quadrado, 16 metros quadrados, está inscrito num círculo de raio R, que vale... Ele quer saber o raio, né? Tá bom. Bom, a gente desenha, porque essa daqui não é difícil. Não é difícil, é muito agradável. Por que não tem questões desse tipo sempre, né, cara? Pra criar essa falsa ilusão de que a gente sabe alguma coisa. Pois bem, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu preciso botar um ponto no meio aqui, mais ou menos por aqui.
Tá bom, meus amiguinhos. Então, a gente tem relação com o raio. O raio seria o dobro do diâmetro aqui desse triângulo, né? Nossa, cara. O raio é o dobro do diâmetro do quadrado que está inscrito na circunferência. Então, aqui a gente teria o ere e aqui a gente teria o erezinho. Tá. Mas e aí? Relação que a gente pode ter aqui, a gente tem a hipotenusa é 2r. É isso, a hipotenusa é 2r. E aí a gente vai fazer o quê? A gente primeiro vai ver o lado aqui dessa coisa, tá? Se a área dele tá dando 16 metros quadrados, é porque o lado do quadrado é igual a 4. Porque a área é base vezes a altura, ou nesse caso o lado elevado ao quadrado, então a gente sabe que é 4 metros. E aí, para encontrar a medida do R? Bom, a hipotenusa daquele triângulo lá vai ser 2r elevado ao quadrado, então, né, usando Pitágoras, igual ao quadrado dos lados, que no caso aqui, se a gente... é a soma do quadrado dos lados, né, cada lado mede 4, então a gente vai ter 16. Ei, que legal, é só isso, é. Então aqui a gente vai ficar com 4r quadrado igual a 16. E aí no caso a gente vai ficar com r elevado ao quadrado igual a 4. Não é? É, né? 16 por 4 é 4. Uhum. Então nosso r é 2. Tão fácil assim? Tá bom. Não, 2 raiz de 2. O que eu fiz mal aqui? Um quadrado de área igual a 16 metros quadrados. Não, eu fiz errado, eu errei, certamente. Então aqui é 4. Aqui é 4. Legal, pô, mas ficaria 2r ao quadrado igual a 16 mais 16. Ô, animalzinho burro, hein? Nossa, consegue errar uma questão dessas, cara? Poxa vida. Quando tu não sabe, tu faz o seguinte, ó, não seja estúpido. O que tu faz? Tu vai escrever o lado ao quadrado mais o outro, ou um cateto ao quadrado mais o outro, para não ter problema. Aí tu vai ficar com 4r ao quadrado igual a 32. Portanto, teu r ao quadrado é igual a 8. E aí se tu parar para olhar bem para esse 8, o 8 é 4 vezes 2. Aí quando tu tirar a raiz quadrada disso, tu vai ficar com teu r igual a 2 vezes raiz quadrada de 2. Eu ainda consigo errar, né, cara? O cara faz um esforço para errar. Ele chega a pedir, chega a implorar, diz, não, tem que errar uma questão, tem que errar uma questão. Não tinha nenhuma que não tivesse raiz quadrada aqui, né, cara? Não sei aí, mas enfim. Tá, mas tá aí, 2 raiz de 2, foi o que a gente achou. E agora acabou essa parte. Ei, que alegria! O que tem na próxima agora? Espera aí que eu já... Ó, noções de poliedros. Sobre poliedros. Ó, a leitura é um negócio importante, pessoal. Vou dizer pra vocês que é muito necessária na vida de todo mundo. Noções sobre poliedros é o que a gente vai ver no próximo vídeo. Então, muito obrigado pela tua companhia. E a gente se encontra por aí. Até mais.